do UOL, mas queria puxar rapidinho, ainda dentro desse assunto, Tio Rei. Então, aqui, amarrando eleições nos Estados Unidos. Começamos a falar aqui agora dos impactos da eleição dos Estados Unidos aqui no Brasil, mas começando a falar dos apoios, Tio Rei. A gente viu circulando um vídeo curioso do ex-presidente Jair Bolsonaro declarando, ele estava ali usando até uma blusa do Criciúma, botou o bonezinho do Make America Great Again para falar do apoio, gravando um vídeo ali de apoio a Donald Trump, falando que o republicano é a certeza de um mundo melhor, é o maior líder conservador da atualidade. Ele fazendo esse vídeo ali e se apresentando também como um líder brasileiro que está inelegível sem ter cometido um crime sequer. A gente viu o presidente Lula também falando sobre as eleições nos Estados Unidos, dizendo que torce para Kamala Harris vencer as eleições, tendo em vista ali a ameaça à democracia que o Trump representava nas palavras do presidente Lula. E aí a gente tem esse cenário, né? Os dois nomes da disputa aqui presidencial, no caso do cenário nacional eleitoral, não de disputa efetivamente, a gente sabe que o ex-presidente Bolsonaro está inelegível, mas se posicionando em relação à eleição nos Estados Unidos, agora mais firmemente nessa reta final. Queria uma leitura sua, Tio Rei, o que está no entorno dela, né? Nessa fala do Jair Bolsonaro, a gente vê muito o tom também da discussão e de uma pressão que possa vir ou não, se o Trump vencer lá nos Estados Unidos, por discursos de liberdade de expressão e até da anistia de Bolsonaro por aqui. O que você vê de possíveis impactos, nesse caso, da eleição nos Estados Unidos como reflexo aqui nas nossas discussões no Brasil? Obviamente, coisa boa não será, né? Tanto é que o Jamil Chad já noticiou, né, aqui no UOL mesmo, que já tem uma carta dos bolsonaristas, que caso Trump ganhe, eles pretendem ir para lá para começar a pressionar o Brasil, né? Uma operação, né, como chama, como está ali no texto do Chad, com aliados de Trump contra o Brasil, contra o governo brasileiro, né? O que de resto, vamos ver o que está lá exatamente, mas me parece que há coisas ali que ofendem a própria Constituição, né? Os bolsonaristas não descobriram que o Brasil é um país independente, né? Mas não há dúvida nenhuma de que se o Trump ganhar, ele vai sim querer perdoar os criminosos que invadiram o Capitólio, que ele já disse ter sido um ato de amor, calcule, né? Porque nos Estados Unidos, enfim, essa coisa terrível pode. Isso, como chama o New York Times, é subversão, né? Mas, não, ele está expressando uma opinião. Foi um ato de amor que matou 5 pessoas, né? Coisa inédita, nunca se tinha visto aquilo, né? Então, é claro que se o Trump ganhar, os bolsonaristas vão elevar a pressão para que haja, para que se aprove a anistia aqui dentro. Aliás, eles estão contando com isso. Para eles é o principal fator. Se o Trump perder, eles vão ficar bastante desanimados. Agora, se o Trump ganhar, eles vão querer forçar a mão aqui em favor da anistia aos golpistas de 8 de janeiro, em favor da anistia ao próprio Jair Bolsonaro. Tanto é que ele se coloca como, digamos, o trumpista local. E, em certa medida, é verdade. Sim, aquele que diz aqui dentro coisas mais próximas do que diz o Trump no que respeita a valores, né, é o Bolsonaro. Só que aí tem uma contradição inelutável que já falo, né? Sem dúvida. Então, assim, quem representa aquela visão de mundo que eu considero tacanha, estreita, discriminatória, violenta, é Jair Bolsonaro. É Jair Bolsonaro. Quem é que depende das bases radicalizadas o tempo inteiro para empurrar o líder cada vez mais por uma posição mais violenta, mais agressiva? É a turma do MAGA nos Estados Unidos e a turma do Bolsonaro aqui, né? Por isso até que eu li esse trecho. Quer dizer, há em comum, né, esse fermento fascista lá e o fermento fascista aqui, né? Aliás, lembrando um outro teórico,
teórico, Godwin, que é um advogado, na verdade, criou a lei de Godwin, que diz que quando se fala de nazismo, é porque você já perdeu a discussão de nazismo, de fascismo, né? Mas ele falou, no caso de Bolsonaro, lembrar do nazismo ou do fascismo é sim legítimo, também ele, né? Apenas alguns bolsonaristas disfarçados daqui acham essa associação absurda, né? É gente que não tem coragem de botar a própria fuça a serviço daquilo em que realmente acredita, né? Tenta se disfarçar de democrata. É, Então, veja, vai ser ruim, claro, para o Brasil, a pressão vai crescer a pressão sobre o Supremo, tanto quanto vai ser inútil, porque aí sim, eu te diria, já não há chance de acontecer, né? Não existe, brinquei no rádio outro dia, não existem graduações para o impossível, né? O impossível é impossível, não tem meio impossível, mais ou menos impossível. Já era impossível a anistia dos golpistas e do próprio Bolsonaro, porque é inconstitucional. Não é que a vitória de Trump tornará isso menos impossível, mais impossível. Haverá, claro, um aumento da pressão. Isso haverá, né? É nítido. E também é verdade que existem canais de comunicação entre a extrema-direita brasileira, bolsonaristas, e a periferia ali do Trump, né? Que afinal de contas já esteve com eles. Tá. O Trump não tem dúvida em chamar o Bolsonaro, digamos assim, de o seu homem no Brasil, né? E já tem essa comunicação, essa carta, tem que crescer a pressão contra o Brasil. Vamos ver também, o governo brasileiro, em vencendo o Trump, vai ter que estabelecer pontes, né, com o governo dos Estados Unidos. Há também limites para a pressão, né, em tese, ao menos, né? Embora, né, esse seja um outro aspecto que o New York Times evoque no primeiro editorial mais claramente, mas também nesse segundo, contra o Trump, que aqueles que nos Estados Unidos, no governo Trump, no primeiro mandato, conseguiam controlá-lo, né? Dizer assim, olha, presidente, isso aqui não pode, isso não dá, não é assim que se faz, o que o deixava furioso, né? Essas pessoas hoje não estão mais presentes. Trump hoje se cercou apenas de gente que pensa o que ele pensa, né? Ele hoje conhece a máquina, o que também é muito grave. Ele hoje conhece a máquina do poder muito mais do que ele conhecia antes, né? Ele tem mais domínio. Então, sim, é muito arriscado. Haverá uma relação tensa com o Brasil, não tenha dúvida disso, se ele ganhar, né? E é por isso, entrando num aspecto aí dessa conversa, é por isso que eu acho que o presidente Lula errou quando fez considerações sobre a conveniência da vitória para o Brasil da Câmara. Não há dúvida de que isso está certo. Não há dúvida de que o mais conveniente é que ela vença, por várias razões, né? Embora na economia meio quase tanto faz, eu já chego lá. Agora, como o Lula está no poder, né? E como a eleição se dá lá fora, e como ele vai ter que se relacionar com quem quer que seja que ganhe a eleição, eu acho que o melhor e o mais prudente seria a essa altura, e eu espero que esteja sendo feito, porque esse tipo de coisa se faz e não se conta, porque são conversas de bastidores, tal, que é normal no mundo da diplomacia. Eu espero que haja a essa altura pessoas no Itamaraty encarregadas de conversar com intermediários do Trump, né? Para que se estabeleça uma relação normalizada, tanto quanto possível, embora ali nada seja muito normal, né? Vamos ver o que se dá, né?
Porque também o Trump ganhar e querer fomentar a subversão no Brasil, como os bolsonaristas estão querendo, acho que a tanto não chega. Mas também nunca dá para dizer Trump não atravessaria essa linha. Ele atravessa, né? A gente viu que à medida que, então, o discurso dele era radical contra os imigrantes, não sei o que e tal. E bate no Biden, bate no Biden. O Biden cai fora da disputa, entra a Câmara fica à frente nas pesquisas, na média nas pesquisas, e ele não moderou o discurso dele por causa disso, ao contrário, ele radicalizou. Então, a forma que ele teve de, de responder não foi, opa, peraí, eu estou exagerando. Foi agora sim que eu vou exagerar. E ele passou a falar abertamente, reforçou a questão das deportações em massa, o que é espetacular, né, que um presidente diga isso, e passou a falar de pena de morte para imigrantes. Né? Pena de morte para imigrantes, sendo que a pena de morte nos Estados Unidos é estadual. Né? Os estados decidem. Não existe uma pena de morte federal, a não ser nos casos de sedição, de traição à pátria, não sei o que, são casos excepcionalíssimos, né? Que, aliás, existem até no Brasil. Caso de guerra, enfim. Ele fala em pena de morte, abertamente. Então, a gente nunca sabe o que ele vai fazer, né? A chance e isso é o fator principal que leva muitos veículos, não só o New York Times, né? A Economist, a New Yorker, né? Dizer, não, esse cara não dá, né? Ele é um risco para a democracia americana. Sendo um risco para a democracia americana e tendo contatos com a extrema-direita no Brasil, ele pode querer fazer alguma graça aqui. Aí vamos ver como é que as coisas se comportam. Uma coisa é certa: interferência no judiciário brasileiro não há. Isso que os bolsonaristas estão fazendo agora, essa carta, essa tentativa de contato, esse negócio do Bolsonaro de apoiar, porque assim o Trump o ajudaria a se tornar elegível aqui, calcule a enormidade disso, né? Você imaginou o judiciário brasileiro dizendo: opa, peraí, agora que o Trump está lá nos Estados Unidos, então nós temos de rever a acusação desse pessoal, né? Nós vamos ter que mudar a nossa decisão, porque nós não podemos contrariar os Estados Unidos. Isso é uma aberração desses caras, né? Achar que assim a vida deles fica mais fácil. Não fica, fica até mais difícil. E há um outro aspecto que aí é fundamental. O Trump será muito ruim para a economia brasileira. Não que a Câmara vá ser absurdamente melhor, porque também não vai, né? Porque os dois hoje têm um discurso protecionista, os dois hoje têm um discurso voltado principalmente para a preservação dos empregos americanos e tal, embora a situação do emprego lá esteja muito bem, né? O nosso aqui a gente saúda que está 6,4, deles lá é 4,3, né, de desemprego. Então, é pleno emprego que eles têm lá. Mas, de qualquer modo, estão roubando os empregos dos americanos e não sei o quê. Mas, nesse caso, o Trump, ele promete ser ainda mais agressivo, né? E é claro que se ele fecha a economia americana, não será bom para ninguém, né? Vai ser ruim para o Brasil, né? E vai ser ruim qualquer que seja o governo. Se fosse o governo americano, se fosse o governo Bolsonaro aí, seria ruim também para o governo Bolsonaro. Seria ruim para a economia brasileira, né? É ruim para a economia brasileira, né? A gente não há nada de positivo que possa acontecer se o Trump ganhar a eleição para o Brasil. E, a rigor, não há nada de positivo, e nesse sentido eu estou com um texto da Economist que eu recomendo a quem tiver condições que leia. Não há nada de positivo para a economia no mundo, né? Também para a União Europeia, também para a China, também para o Brasil, né? Então, além de tudo, né, quando os bolsonaristas ficam com essa torcida enlouquecida pelo Trump, é uma torcida também contra o país, né? Agora, pensando única e exclusivamente no líder,
pensando única e exclusivamente que se ele ganhar, então vai ser positivo para o Bolsonaro e aí vai reverter. Tirem o cavalo da chuva, não vai, né? Houvesse graduações para o impossível, eu diria, torna-se ainda mais impossível, porque achar que pode subordinar o judiciário brasileiro a pressões políticas dos Estados Unidos, mas isso é de um ridículo atroz, né? E aí, a depender do tipo de articulação que façam contra os interesses brasileiros, também existem as leis para isso, né? A depender do cargo que as pessoas ocupem, né? São o quê? São parlamentares conspirando com estrangeiros contra interesses brasileiros? Existem restrições para esse tipo de coisa, né? Que a lei brasileira estará atenta, né? Não é assim, né? Não é Aham. assim. E não deixa de ser curioso que o Trump seja um ultranacionalista, porque é disso que se trata, ele faz um discurso nacionalista, mas é esse ultranacionalismo que anseia criar a internacional da extrema-direita, né? Para que cada extremista de direita no seu país, então, aplique, digamos, princípios gerais dessa extrema-direita adaptados às circunstâncias locais, Que é né? Hoje justamente a existe essa. preocupação. Que é justamente a É, preocupação expressa nessa carta, né? Congressistas aqui mandaram para alertar os congressistas norte-americanos sobre essa possibilidade dessa mobilização, dessa viagem dos bolsonaristas por lá. E como a gente viu em outras colunas, também outras apurações aqui do UOL, relatando essa preocupação que existe no Planalto de que a Casa Branca vire ali um centro de formação, no caso da extrema-direita e de apoio. Inclusive, tinha um outro destaque aqui, que era de ex-conselheiros do Trump chegaram a desenhar um projeto no qual falavam abertamente de usar recursos, de certa forma, para financiar e ajudar esses grupos de extrema-direita, no caso na América Latina e do Brasil. Uma preocupação grave aqui. E finalizando esse assunto, então, dessa carta, esse destaque que está completo aqui na coluna do Jamil Chad, revelando então essa operação bolsonarista com aliados de Trump, tema mais do que importante. Mas voltando por e lembrando aqui, que esse financiamento, se houver, é crime. Isso é crime, caracterizado em lei. Quer dizer, como é que é? Você tem um país estrangeiro financiando grupos políticos aqui para desestabilizar governos locais, isso é crime, não é? Isso não é assim, não é uma fundação X que dá um dinheiro para fazer um programa social, é coisa diferente, entendeu? Dá um dinheiro para, sei lá, cultivar a liberdade de imprensa no Brasil à moda americana. Ok. Agora, para desestabilizar governo, não, né? Aí é criminoso. tema muito grave, muitas questões em jogo e a gente vai acompanhar por aqui, Reinaldo.